Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para iniciarmos os vídeos focados para a prova de São Francisco do Sul. Isso mesmo, então teremos nesse canal vários vídeos focados para a prova. E qual conteúdo iremos abordar aqui nesse canal? Lei orgânica do município, lei complementar, que é o estatuto, e hoje começaremos trabalhando com a parte do estatuto dos servidores, depois dos conceitos de administração pública, noções de direitos constitucionais, né, focado mais nas garantias fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado, dos servidores públicos e do artigo 1 ao 41, beleza? Então hoje começaremos com o Estatuto, depois Lei Orgânica e depois Constituição Federal, basicamente aqui com essa parte, finalizando todo o conteúdo de administração e legislação pública, beleza? Enquanto isso, foquem nos seus estudos, continuem estudando diariamente conhecimentos específicos, português, matemática, o que irá cair na sua prova. Mantenham sua rotina de estudo e acompanhe aí o canal para os vídeos focados nessa etapa do edital, beleza? Então vamos que vamos para o primeiro vídeo focado no estatuto, que é, né, a parte mais interessante, a parte onde você vê seus direitos, vê como o município funciona e como são as regras para os servidores públicos. E você será, se Deus quiser, um futuro servidor aí do município de São Francisco do Sul, uma cidade maravilhosa aqui no litoral norte catarinense, beleza? O estatuto começa com o conceito geral de cargo público, que é basicamente o quê? Conjunto de atribuições e responsabilidades vinculados ao órgão previsto na estrutura administrativa, criado por lei com denominação própria, número certo e vencimento pago. Então vamos supor o cargo de eh, técnico administrativo. Ele tem um nome próprio, um número de vaga X e um vencimento Y. Cargo de enfermeiro, de assistente social. Então cada cargo tem, né, a sua lei de criação, a sua denominação, o valor do salário, a quantidade de vagas, o que o cargo faz, que são as atribuições. Você pode observar até no edital, tem as atribuições do seu cargos. Qual é a sua responsabilidade se você for aprovado? O que você fará, né, dentro do escopo do seu cargo? E também o estatuto ele continua dizendo, né, o cargo é a unidade de poder e dever cometido ao servidor. E pode ser acessível, né, a todos os brasileiros, assim como os estrangeiros, na forma da lei. E quais são os requisitos, tá, para a entrada no serviço público municipal? Bom, está até no edital, né? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Não é à toa que quando você for entrar, vai pedir uma certidão, né, sua de negativa com a parte eleitoral, com o militar. Boa saúde física e mental. Você vai ter que aí passar pela junta médica do município. Ou às vezes eles solicitam que entregue alguns exames, né, dependendo da idade, dependendo do cargo. E parte deles são marcados pelo posto, né, dependendo do município. Quase todos são, né? E é claro, a aprovação e habilitação em concurso público, né, para o cargo efetivo. Então, você tem que ter, né, a aprovação para poder encaminhar e se enquadrar nos demais também requisitos, né? Então, você se enquadrando em todos esses. Ah, professor, não tô com pendência eleitoral. Isso você pode resolver até o momento que você for chamado, né? Vai lá, justifica, vai lá no TSE e resolve essa pendência, né? Isso é importante. Mas o passo inicial agora é focar no concurso, foco no concurso, né? Vamos estudar. Bom, e aí nós começamos com os provimentos. Os provimentos conforme o estatuto. O ato de provimento deve conter sempre o quê? Primeiro, sob as seguintes indicações, sob pena de ser nulo, né? De quem promover a investidura. Primeiro, o cargo vago. Então, sempre que alguém for assumir, tem que ter a informação do cargo vago. Então, um prefeito não pode nomear alguém em um cargo que não esteja vago, sob pena de ser nulo o ato. E ele vai ser responsabilizado. Então, o cargo tem que estar vago, com todos os elementos de identificação, inclusive o motivo da vacância. O caráter da investidura, então se é efetivo, por exemplo. O fundamento legal, bem como a indicação do padrão de vencimentos em que se dará o provimento do cargo.
é a indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo, quando for o caso. Então, tem aquelas situações, lembra que é permitido acumular cargos públicos, que são os casos de 2 cargos de professor, um técnico científico e os 2 cargos na área da saúde, né? Isso a gente vai ver depois aí na Lei Orgânica também de São Francisco, que nós temos alguns pontos para analisarmos, tá bom? E o Estatuto comenta sobre as funções de confiança. E aqui temos um outro percentual importante, né, que muda muito de município a município. Tem município que é 50%, 20%, 30%, e São Francisco é só 10%, tá? As funções de confiança são aquelas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes em cargo efetivo. E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, condições mínimas, serão destinadas às funções de direção, chefia e assessoramento. Então, nós temos uma coisa chamada função de confiança. Então, você pode ter uma função de confiança para exercer determinada atividade. E temos outra coisa, são os cargos em comissão. E o cargo em comissão, nós temos o cargo, por exemplo, diretor do Y, chefe de setor, assessor da enfermagem, assessor da procuradoria, que são cargos em comissão, né? Então, os cargos em comissão são de direção, chefia e assessoramento. São também de livre exoneração, né, que são os cargos comissionados. Esses cargos comissionados, 10%, né, apenas 10% devem ser preenchidos por servidores. Então, deve ter servidores efetivos. No total, aí, que são 10%, né, dos cargos devem ser preenchidos por efetivos, né. Tem prefeitura que é maior, 50, 30, 20, normalmente, né. São Francisco do Sul, lembra, né, 10% dos cargos comissionados, que são os cargos políticos, devem ser preenchidos por efetivos. Então, você pode ser um dia, né, ser um cargo comissionado como efetivo. Então, efetivo que vai assumir um cargo em comissão. Ou, né, temos as funções de confiança que são exercidas exclusivamente por cargos efetivos. Então, você ganha um plus normalmente por fazer uma atribuição adicional, por cuidar de algo especial, né? É bem comum também na área pública. Em relação aos provimentos, então nós temos alguns tipos. Primeiro, né, nomeação para os cargos em comissão e para os servidores efetivos. Então, para os servidores efetivos, nós temos a nomeação, né? Temos transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento, remoção, substituição e promoção, né? Quem já estuda para outros concursos já conhece um pouco de cada uma delas, mas eu vou falar aqui resumidamente, né, os pontos principais de cada um dos tipos de provimento. Só lembrando que para virar servidor efetivo, você tem que passar por concurso público, que é isso que vocês estão estudando. E assim como quase todo e qualquer município, a prova de concurso ou deve ser via prova ou provas e títulos, né? No caso de São Francisco, a maior parte só provas, né? Além disso, o que é destaque aqui no Estatuto de São Francisco do Sul é que 3% das vagas são destinadas aos cargos de pessoas portadoras de deficiência física, tá? Então anotem aí 3%, percentual diferente, que pode ser cobrado. Além disso, em relação aqui à comissão do concurso público, deve ser composta por 5 membros, tá? 5 membros participantes. E o Sindicato dos Servidores Públicos de São Francisco do Sul indicará um dos membros. Então, um dos 5 membros será indicado aí pelo sindicato. Em relação à primeira forma de provimento, nós temos a nomeação, né? Então, a nomeação é feita em caráter efetivo quando relacionada a concurso público. E quando é em cargo comissão, são aqueles cargos declarados em lei, né, como livre, nomeação e exoneração, aqueles cargos de direção, chefia, assessoramento, chefe de sei lá do que, assessor de sei lá do que, né, assessor do secretário. Então, são os cargos em comissão. Tem nomeação de cargo em comissão, né, que é temporário, pode ser demitido a qualquer momento. E tem nomeação dos servidores efetivos, que serão vocês aí no futuro. Se Deus quiser, a aprovação vem, hashtag vem aprovação, vamos que vamos. Bom, em relação também à designação para exercer cargo de confiança, deverá, né, obrigatoriamente, começar a partir da publicação desta lei, recair em servidores ocupantes de cargo efetivo, de carreira técnica ou profissional, né? Lembrando que nós temos aí a questão dos 10%, né? 10%. Ó, anotem aí, né? 10%, o mínimo
de cargo efetivos que devem estar aí como cargos em comissão. Só poderá ser nomeado o candidato julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então isso é importante, só para destacar, né, que para ter nomeação, tu tem que estar apto física e mentalmente, né? Então tem muita gente às vezes que é reprovado por isso, né? Então você vai fazer o cargo de, vamos ver, auxiliar de limpeza, só que você não tem condições de trabalho. Às vezes você já está até aposentado ou tem alguma doença grave que impeça que você atue, né? Nesse caso você não pode, né? Você pode ser reprovado, tá? Você pode ser reprovado na própria comissão, pela própria junta médica já. A posse em São Francisco do Sul, ela ocorrerá dentro de 30 dias, tá? Depois aí do ato, prorrogáveis por mais 30, contado então do ato do provimento, né? Sendo que após esse prazo, o não comparecimento aí do concursado aprovado acarretará a perda do cargo público. Então você tem 30 mais 30, né? Se você solicitar prorrogação do ato do provimento. 30 mais 30, então para assumir, tomar posse, normalmente o pessoal faz isso aí para acabar ganhando mais tempo, né? 30 mais 30. A posse dar-se-á pela investidura no cargo previsto no respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos do cargo ocupado. Depois que você assumiu a posse, você tem, isso aqui muda também de prefeitura para prefeitura, o estatuto, 15 dias para entrar em exercício, né, contados da posse. Então, novamente, para não perder o cargo, né, você não pode tomar posse e sumir da prefeitura. Você tem que tomar posse e depois você tem 15 dias para começar o exercício, né? E qualquer interrupção, saída, reinício, deverá ser registrado aí dentro da carteira de trabalho, dentro dos dados funcionais do trabalhador. Lembrando que a posse depende sempre da avaliação da junta médica oficial. Bom, então você, né, depois que tomou posse, entrou em exercício, agora você está sob estágio probatório. E assim, né, como o mais comum, o prazo de estágio probatório é de 3 anos de exercício. Depois de 3 anos de exercício, você vai adquirir a estabilidade, tá? E lembrando que, né, para a estabilidade será obrigatória uma avaliação especial. Essa avaliação será feita por uma comissão, a comissão de avaliação de desempenho. E quais são os critérios, né? O estatuto ele não entra em muitos detalhes. Tem prefeitura que entra em mais detalhes do que é cada um dos itens, tá? Mas são os seguintes: urbanidade, que é a forma como você lida e trabalha em equipe, basicamente, né? Urbanidade, um trato humano. Zelo pela função, eficiência nas tarefas do cargo, zelo pela moralidade e credibilidade do seu cargo, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, né? Então, são todos esses fatores, tá? Todos esses fatores, basicamente 9, são os requisitos analisados. Então, eles devem preencher. Você sabe trabalhar em equipe? Sim, não. De 0 a 5. Quanto que esse servidor sabe? Zelo pela função. Ele é eficiente. Ele zela pelo seu cargo, né? Imagina, você é fiscal e você não faz o seu trabalho adequadamente. Você não é tão ético em relação ao seu trabalho. Então, tudo isso vai ser avaliado pela comissão e pelo seu chefe do setor, né? Depois que você, então, foi aí avaliado, você ganha estabilidade depois de 3 anos. Depois que estável, somente poderá perder o cargo em caso de decisão judicial, né, transitada em julgado, ou processo administrativo, em que ambos tenha sido assegurada a ampla defesa, ou um processo administrativo que tenha assegurado a ampla defesa, ou uma sentença judicial transitada em julgado. Esse é o critério, né, para demitir alguém que seja estável. Bom, agora vamos conversar sobre outras formas de provimento. Vamos iniciar nesse vídeo e finalizar no próximo, né? No próximo eu termino todas as formas de provimento e também entro em alguns direitos que você terá aí como um futuro servidor. Então, servidor estável, então, ó, lembrando, só quando você for estável, poderá ser transferido de um cargo para outro de igual denominação, no mesmo outro órgão da entidade, direta ou indireta. Então, por exemplo, você trabalha na prefeitura de São Francisco e você quer ser aí
encaminhado para SAMAI, ou você quer ser aí direcionado para uma outra secretaria, né? Para uma outra secretaria. Então você trabalha na saúde e você quer ir para assistência. Então você pode sim, né, ser transferido, tá, de um cargo para outro de igual denominação. A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço. Importante que a transferência dependerá de prova de seleção quando houver mais de um candidato. Então você tem que informar, né, que vai abrir uma transferência de uma vaga, por exemplo, de enfermeiro para um lado para o outro. Tem que ter, né, uma prova de seleção caso haja mais de um candidato. Tem que ter, né, nesses casos de transferência. E para finalizar o vídeo de hoje, readaptação. A readaptação, né, ó, você está readaptando alguém, né? É a investidura de um servidor de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em relação a um problema de capacidade física ou mental, né, de acordo com a junta médica. Então, esse é um caso, por exemplo, de um auxiliar de limpeza que não consegue mais mexer com o produto, ou teve um problema nas pernas que não consegue mais andar, vamos supor, ou qualquer outro cargo, né, que tenha algo parecido. Então, sofreu uma limitação física, ou às vezes é mental até, e você não consegue mais exercer aquela sua atividade. Então, você vai ser readaptado, né? Você vai ser readaptado de acordo com as limitações sofridas. Importante que, se for julgado incapaz, o readaptado será aposentado, né? Se ele não tiver condições de trabalhar. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições fins, então tem que ser algo semelhante, né, à sua área, respeitando a habilitação exigida, né? Você não pode, por exemplo, ser um engenheiro civil e vai atuar como engenheiro agrônomo, né? Não tem habilitação. Nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência do cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedentes, até a ocorrência de uma vaga, né? Então vamos supor que você é auxiliar de limpeza e vai atuar como agora. Vamos ver. Como um guarda municipal, né? Às vezes não é nem guarda municipal, tem servidor que é vigilante. Então você consegue exercer essa atividade. Também é no mesmo nível de escolaridade, salários aí equivalentes. Então você pode exercer essa atividade nova, né? Você vai ficar só parado na frente da escola, por exemplo, né? Nesse caso, pode sim, né? Mesmo que não tenha vaga, você vai ficar lá como excedente até abrir uma vaga, né? Então você vai ser readaptado. Se você não pode mexer mais com o produto, você não pode, tem uma limitação aí para fazer determinada atividade, você é reajustado. Ou às vezes vai da sala de aula e vai para o administrativo, né? Então, são tipos de readaptação. No vídeo de hoje era só, foi só mais uma introdução do nosso estatuto, para vocês aí terem uma noção que vamos fazer vídeos aqui focados em São Francisco do Sul. Comente aqui, né, para qual cargo você vai fazer, quais são as suas expectativas, se estão focados. Vamos que vamos juntos para o próximo vídeo. Foco nos estudos, que semana que vem terá mais um ou dois vídeos focados no edital. Um forte abraço e até a próxima!